Pessoal, um dos temas que tem permeado a internet e as redes sociais é no que diz respeito ao casamento, em relação a divórcio, em relação à validade do casamento, em relação à união estável. E o meu posicionamento, para quem segue aí o meu canal, os meus canais, vai perceber que eu não relativizo o casamento, eu não diminuo a importância do casamento, pelo contrário, continuo achando, sempre achei, que o casamento é uma instituição divina, foi instituído por Deus e que tem a sua importância não somente social, como espiritual. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Agora, eu não radicalizo como alguns pastores e nem, como é que eu posso dizer, condenam as pessoas que por um acaso se divorciaram ou que não se casaram civilmente ou religiosamente e que muitos vão chamar de amasiado. Enfim, eu não condeno essas pessoas, tá certo? O meu ponto de vista é que o casamento ele é necessário, ele é saudável, ele é uma ordem de Deus, perfeito. Porém, não significa dizer que as pessoas que não se casaram no religioso ou não se casaram no civil estão em desobediência à palavra de Deus. Até porque na Bíblia não existe casamento civil, tá certo? Na Bíblia não existe o casamento religioso nos moldes atuais, tá certo? Existia festa de casamento que durava 7 dias, mas nos moldes de hoje não existe base bíblica para isso, ok? Então o fato de se viver em união estável, não há nenhum ferimento às escrituras sagradas. E também um outro detalhe é que, se casar, existe alguns pressupostos que habilitam a pessoa ao divórcio. Claro que a Bíblia não recomenda o divórcio. A Bíblia permite o divórcio, em alguns casos, como adultério e outro caso aí. Tá certo? Então o que eu queria dizer é o seguinte: se a igreja, se a igreja radical, é, eles acreditam que quem vive em união estável não é casado, então, obviamente, eles também são obrigados a aceitar que quem sai de uma união estável não se divorciou e pode casar-se, tá certo? Porque o que a gente vê por aí é um irmão que vive em união estável, tá certo? Se separa e quando arruma um outro casamento ou uma outra união estável, a igreja quer afastar o irmão, quer limitar a liberdade do irmão na igreja, porque diz que o irmão está no segundo casamento. Pois, se o primeiro não é considerado casamento, por que o irmão foi divorciado? Não existe, tá certo? Não existe. E só para finalizar, quem vive em união estável, segundo a lei dos homens, e a Bíblia diz que nós devemos segui-las também, a partir do momento que ela não fere a lei de Deus, nós devemos seguir a lei dos homens. A lei dos homens vai dizer que aqueles que se unem com a intenção de constituir família, que é o chamado união estável, têm os mesmos direitos legais do casado. Obviamente que também, se tem os direitos legais do casado, espiritualmente também deve ser reconhecido como um casal que de fato estão casados.